Graça e paz, tudo bem? Tem um vídeo bem interessante que enviaram para mim e eu quero aqui fazer uma análise com você rápida sobre ele, que é de um padre da Igreja Católica Romana que fala sobre a Assunção de Maria, dizendo que esse não há como encontrar nas Escrituras algum texto claramente que fale sobre ela ter sido assunta aos céus. Mas isso não tem nenhum problema, segundo ele, porque esse pressuposto de somente as escrituras, ou seja, de encontrar um texto claro, explícito nas escrituras para fundamentar uma doutrina, isso foi coisa inventada e criada por Martinho Lutero e pelos reformadores, pelos protestantes. E aí ele então diz que a igreja não precisa acreditar nesse pressuposto, porque, na verdade, nem todas as doutrinas estão explícitas nas escrituras, mas elas podem ser encontradas de forma implícita na Escritura e com base também na tradição da própria Igreja Católica. Na intenção de fortalecer a fé daqueles que creem na suficiência das Escrituras e também para evangelizar os católicos que têm dúvida e sabem, estão incomodados quanto ao fato de que seus líderes não apresentam nenhuma prova bíblica daquilo que eles afirmam ser os fundamentos da doutrina católica, eu gostaria de fazer uma análise respeitosa aqui ao vídeo que esse padre postou e que tem sido aí bastante visualizado. Então assista o que ele diz e depois eu vou fazer algumas considerações sobre a sua fala. Ela está aderindo àquele paradigma da Bíblia, esta afirmação que a Virgem Maria foi assunta, foi elevada aos céus em corpo e alma. Meus santos, essa pergunta, ela é lícita, você pode fazê-la, que em alguns casos você pode encontrar afirmações explícitas a respeito da nossa fé, mas o problema é que às vezes, e não são poucas, é que a pessoa que faz esta pergunta, ela está pressupondo que tudo tem que estar explicitamente presente na Sagrada Escritura. Então ela, sem perceber, ela está aderindo àquele paradigma, àquela afirmação, àquele pressuposto luterano, protestante, da sola Escritura, isto é, somente a Escritura, que tudo tem que estar presente na Escritura, e o católico sabe, e isso é fé católica, não é opinião do Padre Overlan, é fé católica, de que nós não chegamos à compreensão completa de toda a revelação apenas da Escritura, mas da Escritura e da tradição. Nós chegamos ao conhecimento de toda a revelação a partir da palavra de Deus escrita e palavra de Deus transmitida. Vamos pensar um pouquinho sobre o que o padre falou, e aqui eu não estou fazendo nenhuma avaliação a respeito dele, nem o conheço, e nem estou aqui desrespeitando os católicos, até porque eu já fui católico, antes de ser alcançado pelo Evangelho. Não estou aqui tentando provocar nenhum tipo de ira naqueles que acreditam no que ele falou, mas na intenção apenas de mostrar uma análise bíblica a respeito do que ele disse. Primeira coisa que eu destacaria aqui é quando ele afirma que nós não podemos tirar as doutrinas simplesmente de afirmações explícitas das Escrituras. Nem todas as coisas estão explicitamente claras ou reveladas nas Escrituras, ou que as doutrinas não devem ser baseadas em textos explicitamente que falem sobre aquele assunto. O que ele está querendo dizer é que quando ele fala sobre a Assunção de Maria ser elevada, assunta aos céus, você não encontra qualquer texto bíblico, ele não disse isso, mas eu estou mostrando para você, ele não encontra qualquer texto bíblico que diga algo a respeito disso, não há nada, ao contrário de Maria, nós temos claramente a ascensão de Cristo, lá em Atos capítulo 1, nos mostra Jesus sendo assunto aos céus e dando ordem ali aos discípulos que permanecessem em Jerusalém, e eles receberiam o Espírito Santo e seriam testemunhas em Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra, Atos capítulo 1, verso 8.
Ele não diz isso, ele diz que não há nenhum texto explícito, porque a base desta doutrina é usar alguns textos que não sei como que eles distorcem tanto, porque um dos textos, eu fiz uma pesquisa rápida, que eles utilizam é 1 Coríntios capítulo 15, quando o apóstolo Paulo ele fala sobre a ressurreição, e aí eles dizem que essa esperança de uma nova era, de uma ressurreição, está relacionado a Maria ter sido assunta aos céus. Então isso não tem nem assim, distorcendo com todo o esforço e criatividade, se você ler 1 Coríntios capítulo 15, não dá qualquer margem a pensar em Maria ali. Ali é totalmente a ênfase em Cristo, mostrando que ele ressuscitou dentre os mortos e que a ressurreição dele, por ser ele o nosso representante legal perante o Pai, ele é o primogênito dentre os mortos, por conta da ressurreição dele, nós também teremos a nossa ressurreição, porque era esta doutrina sendo atacada ali na igreja em Corinto, e Paulo está combatendo esta heresia e mostrando que se nós não crermos que Jesus ressuscitou dentre os mortos e que nós também seremos ressuscitados por causa da vitória dele sobre a morte, a nossa fé é vã e não há razão nenhuma nem sequer de pregar o evangelho, e ele mesmo diz isso. E aí no final do capítulo 15, Paulo fala, quando a trombeta soar, nós, se estivermos mortos, seremos ressuscitados primeiro, e depois os outros, se estivermos vivos, seremos transformados, né? Os mortos serão ressuscitados, e os vivos serão transformados. O que é corruptível será incorruptível, o que é mortal será imortal, e aí ele termina falando que tragada foi a morte pela vitória de Cristo, e por esta razão, o nosso trabalho no Senhor não é vão, nós devemos estar firmes e inabaláveis, sabendo que o nosso trabalho no Senhor não é vão. Por que não é vão? Porque nós sabemos que Cristo morreu por nós, ressuscitou dentre os mortos, triunfou sobre a morte, e nós temos a certeza de que ele voltará, julgará, inclusive o texto que eles citam como base é 1 Coríntios 15, que eu já mencionei para você pode ler depois, do verso 20 ao verso 28, baseado nesse texto aí, um dos textos que, de forma implícita, eles dizem falar de Maria, mas você não tem como distorcer isso aqui e falar de Maria. Está falando de Cristo, e está falando que ele vai voltar, ele vai triunfar sobre os inimigos, ele vai derrotar o último inimigo, que é a morte, e vai restaurar todas as coisas, entregar ao Pai e submeter todas as coisas ao Pai. Não tem nada a ver com Maria aqui, nesse sentido. Depois, no final, eu falo que nós, reformados, pensamos sobre Maria, para não ficar nenhuma ideia de que nós odiamos Maria e coisa desse tipo, como eles nos acusam às vezes. Mas não há nenhuma base para isso. O outro texto que ele é citado, não por ele, né, mas pela Igreja Católica, para fundamentar implicitamente que Maria foi assunta aos céus, seria Apocalipse capítulo 12, que fala daquela mulher que é descrita lá em Apocalipse capítulo 12, então, teoricamente, seria ela, ou uma menção a ela, lá no capítulo 12 de Apocalipse, viu-se grande sinal no céu, a saber, uma mulher vestida do sol, com a lua debaixo dos pés, e uma coroa de 12 estrelas na cabeça. Isso aí seria uma menção à esperança de Maria. E eu lendo aqui um texto aqui, um comentário sobre esse texto, em defesa de Maria, diz assim, em Apocalipse 12, verso 1 a 12, aparece uma mulher grávida, vestida de sol, com a lua aos pés e uma coroa de 12 estrelas. A mulher foge para o deserto, enquanto o dragão de fogo tenta devorar o filho que ela carrega. Alguns interpretam esse trecho como uma linguagem apocalíptica de esperança, que fala da perseguição dos primeiros cristãos pelo Império Romano. A Assunção de Maria é um dogma da Igreja Católica, proclamado pelo Papa Pio XII em 1950. Veja, aqui a ideia de Apocalipse 12 seria dizer que isso seria uma menção a que a mulher grávida seria Maria, e então também seria uma mensagem de esperança, de ressurreição, de coisa desse tipo, mas na verdade a mulher que aparece aqui em Apocalipse capítulo 12 é um símbolo da igreja,
do povo de Deus de todos os tempos, que tem sido perseguido desde Abel até o último cristão, será perseguido até a volta de Cristo. A igreja será perseguida pelo dragão, e esta mulher aqui, ela simbolicamente representa a igreja. Não há qualquer fundamento para mencionar e dizer que esta mulher aqui é Maria. E aqui o outro fato é que esta doutrina da Assunção de Maria, que é um dogma da Igreja Católica, foi proclamado pelo Papa, como já li, do Papa Pio XII em 1950. A base teológica para esse dogma, conforme eu vejo, é o dogma da Imaculada Conceição de Maria, que se preservou, que a preservou do pecado desde o início da sua vida. Então, Maria não teria pecado, e que ela foi assunta aos céus, virgem, sem pecado nenhum, e aí são várias doutrinas relacionadas a isso, que não tem base bíblica nenhuma. Quando nós olhamos o que ele diz aqui, em partes é verdade, existem doutrinas da Escritura, ensinos da Escritura, que não são explícitos, não são assim, como por exemplo, Jesus ser assunto aos céus é explícito. Basta você ler o texto, que ele morreu na cruz, que ele ressuscitou, que ele foi assunto aos céus, que ele está à destra do Pai, que ele é o nosso advogado, que ele é o nosso único mediador, que inclusive é atribuído a Maria como sendo mediadora, advogada, algo que não tem qualquer base bíblica, porque Jesus é o advogado, Jesus é o mediador, mas eles atribuem a Maria aquilo que é atribuído a Cristo. Percebe que essa doutrina tira de Jesus aquilo que é exclusivo dele e coloca sobre Maria e a coloca acima do próprio Cristo, sendo que a própria Maria jamais aceitaria tal coisa. Quando você olha para as Escrituras, diferentemente do que o padre diz, que a Escritura é importante, mas também somada à tradição da Igreja, nós, protestantes, jamais colocamos as tradições da Igreja ou qualquer autoridade humana acima da Escritura. A Escritura é a nossa única regra de fé e prática. Só é verdadeira alguma doutrina se tiver fundamento nas Escrituras. Não importa qual igreja que fala, defende, não importa se foi Martim Lutero, se foi João Calvino, se foi John Knox, se foi qualquer pregador ou teólogo do passado, nenhuma confissão teológica reformada, por exemplo, está acima das Escrituras. Toda a Escritura é inspirada por Deus, como Paulo diz em 2 Timóteo 3, 16, 17, e ela é útil para o ensino, para a repreensão, correção e educação na justiça. É assim que nós cremos. Então, para que qualquer doutrina seja aceita, precisa ter o aval, a aprovação das Escrituras, não a tradição da Igreja ou os papas, como é feito na Igreja Católica. Mas Maria, ela era uma mulher de Deus, e não há dúvida disso. Nós a respeitamos, como respeitamos outras mulheres da Bíblia também, que foram como Sara, como Rebeca e outras, que foram mulheres também bem-aventuradas. E Maria era uma mulher realmente muito abençoada e teve o grande privilégio de gerar o Messias, o prometido do Antigo Testamento. Que bênção foi! E isso a emocionou muito. E Maria escreveu um cântico quando ela viu a reação de Isabel e no ventre dela João Batista ali se movendo ali por conta da presença dela grávida de Jesus. Ou seja, não é por causa dela, é por causa de quem ela estava carregando no seu ventre. E ela escreveu o seguinte em Lucas capítulo 1, verso 46. Então disse Maria: minha alma engrandece ao Senhor. Primeira coisa, ela chama Deus de Senhor. Na Bíblia, quando se chama Deus de Senhor, nós nos colocamos como servos dele, e ela se coloca como serva do Senhor. Ela diz: e o meu espírito se alegrou em Deus, meu Salvador. Ela não chama apenas Deus de Senhor, mas ela chama Deus de Salvador dela. Olha, se ela fosse a Salvadora, ela jamais diria que Deus é o Salvador dela. Você não encontra em nenhum texto bíblico Jesus chamando o Pai de seu Salvador. Você vê Jesus chamando o Pai de Deus, de Pai, de Senhor, mas não no sentido de Salvador.
Por quê? Porque a relação de Cristo com o Pai é de filiação, é de uma geração eterna. Ele é o unigênito do Pai. Ele é da mesma natureza divina do Pai, porém uma outra pessoa. Aí entra a questão da Trindade, não vou entrar aqui, porque aí é outro assunto, que teria tempo para fazer. Mas o que é importante é que Maria não é divina. Ela é uma mulher crente, mulher piedosa, uma serva do Senhor. Ela era descendente de Davi, não através de Salomão, mas ela também tinha uma descendência real. Então, Maria é uma mulher muito crente e um exemplo de piedade, de temor ao Senhor. Todos nós respeitamos muito, na medida em que ela caminhou com o Senhor como serva, como uma mulher bem-aventurada, mas ela não é a personagem principal nos evangelhos. O personagem principal é Cristo Jesus, e é o personagem principal em toda a Escritura. Ele é o clímax da revelação de Deus, ele é o verbo de Deus, ele é o nosso Salvador, ele é o nosso Redentor, ele é o nosso mediador, ele é o nosso advogado, ele é o único caminho, a verdade e a vida entre nós e o Pai. Não há como termos relação com o Pai a não ser por meio de Cristo Jesus. Maria também foi salva pela graça, ela mesma diz isso, que ela foi agraciada, ela é bem-aventurada, ela é serva, Deus olhou para a humildade da sua serva e ela cria na vinda do Messias. Como os crentes do Antigo Testamento também acreditavam na vinda do Messias, ela também acreditava, e quando ela teve esse privilégio de gerar o Messias, ela entendeu que isso era parte desse projeto, esse plano redentor de Deus, prometido desde Gênesis, e ela ficou maravilhada com isso, porque ela era uma mulher crente, uma mulher piedosa, e ela faz parte dessa galeria de mulheres de Deus expostas nas Escrituras sagradas, mas tanto as mulheres de Deus como os homens de Deus nas Escrituras apontam e olham para aquele que é o ponto mais alto da revelação de Deus, o próprio Cristo. Ele é o nosso Salvador, nosso Senhor. A Ele toda a glória, toda a honra e todo o louvor. Eu quero concluir aqui dizendo que você, se é católico, não fique irritado comigo, por favor. Não estou aqui ofendendo você, estou aqui expondo as Escrituras, e o padre lá não me ofendeu ao falar contra Martim Lutero, contra os protestantes, é um direito dele de discordar, não há nenhum problema quanto a isso. Não podemos ser intolerantes. Intolerantes é justamente você não aceitar a opinião contrária, mesmo que ela seja respeitosa. E eu estou sendo respeitoso aqui, mas discordo completamente do que ele falou, discordo completamente da fé católica, embora respeite os católicos. E eu estou apenas aqui demonstrando o meu amor a você, pregando para você a verdade. E se você não acredita em mim, eu desafio você a ler as Escrituras e estudar as Escrituras realmente. E faça isso o cabresto da religião. Faça isso livremente. E eu tenho certeza que você vai entender a verdade. E faça orando, pedindo a Deus, ou na sua fé católica, rezando, pedindo a Deus que mostre se é verdade ou não o que eu estou afirmando. E eu tenho certeza que você chegará ao conhecimento da verdade. A verdade não está na religião, não está no pastor, no padre, no papa. A verdade está na Escritura, no Evangelho. A verdade é uma pessoa. A verdade é Cristo. E a verdade é a palavra. Jesus falou na sua oração sacerdotal em João 17 ao Pai: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. A Bíblia é a verdade e Jesus é a verdade. Nada além da Bíblia e nada além de Cristo. Que Deus assim nos abençoe. Amém.